Oi, prof, aqui é a Bia e hoje eu e minhas amigas vamos apresentar o nosso trabalho de imperialismo e neocolonialismo. E eu vou começar falando um pouquinho sobre imperialismo inglês na África, começando com o início do processo do meu, que é o imperialismo inglês na África. Bom, então eu vou começar falando sobre as disputas por territórios africanos, né? A princípio, os franceses e os ingleses meio que dominavam esse meio, então eles apenas só pegavam territórios para eles na África, né, sem mais nem menos. Eles iam lá e delimitavam o espaço que eles queriam e falavam que aquele era a colônia deles, o território deles. Um exemplo disso foram que os ingleses eles estabeleceram um protetorado no Egito. Um protetorado é uma forma indireta de dominação que eu vou explicar depois. Os ingleses também conectaram os seus territórios na África de norte a sul. Então, os territórios deles meio que iam todos, assim, fazer uma linha de norte a sul. E também o que foi formado lá foi o Canal de Suez, né? E o Disraeli, que era o ministro inglês, ele conseguiu o controle acionário dessa obra, que era muito importante para o comércio internacional. O início das obras do canal se deram por uma parceria entre os empresários franceses e o governo egípcio, até que Disraeli, né, que era o ministro inglês, ele comprou as ações pertencentes ao governo egípcio. Então, quem passou a administrar esse canal foram os franceses e os ingleses, né? E daí, em 1904, os franceses meio que decidiram abandonar o Egito, e em troca eles receberam o apoio inglês para a conquista dos Marrocos. Com o tempo, outras nações europeias foram entrando nessa corrida imperialista, e a nação que provocou conflitos, né, com países como a França foi a Alemanha. E por isso foi criada a Conferência de Berlim, para que não tivessem mais conflitos por territórios, né, para que todos ficassem felizes e contentes com os territórios que tem na África. A Conferência de Berlim tinha como objetivo meio que distribuir todos os territórios igualmente entre esses países imperialistas, essas potências imperialistas, mas quem acabou se beneficiando mais com essa conferência foi a França e a Inglaterra, que ocuparam 2/3 dos territórios africanos, enquanto a Alemanha e a Itália não se beneficiaram tanto. Então, agora, saindo da parte do início do processo, eu vou entrar na parte das formas de dominação, que tem as formas diretas e as indiretas. As diretas são bem simples, que é apenas a fundação de uma colônia. Então, um país vai lá, invade um certo território da África, conquista esse território e eles fundam uma colônia lá. Agora faz parte da nação deles. Então, colônias francesas e inglesas são fundadas. Essas colônias são administradas diretamente pelas metrópoles. Como formas de dominação indireta, nós temos duas, que são as alianças com as elites locais e criação de protetorados. As alianças com elites locais consistem em as potências, né, criarem essas alianças com pessoas influentes do território que eles querem controlar. Então, elas subordinam essas pessoas ou elas podem até cooperar com essas pessoas. As alianças podem ser políticas, militares ou econômicas. Com isso, eles conseguem ter um controle maior sobre esse território, né, que eles querem dominar, que eles querem controlar. E é uma forma de dominação indireta, porque eles não chegam lá já civilizando todo mundo, ou colonizando todo mundo. Já os protetorados consistem na independência política, mas na dependência econômica e geopolítica das metrópoles. Então, esses países que têm essa independência política e são dominados dessa forma indireta, eles são financiados pelas metrópoles, por essas nações europeias. Como eu tô falando dos ingleses no caso, os ingleses eles financiam esses países que eles querem dominar indiretamente, e eles também os protegem, né, com seu poder geopolítico. Então, essas nações africanas, elas podem ter ou um presidente, se for república, ou um monarca, enfim. Mas elas têm que depender da economia das metrópoles, da economia inglesa. Também tem outra dominação que é muito importante, que mostra uma realidade mais forte, vamos dizer, desse imperialismo, que é a dominação silenciosa, né, que é a dominação feita com a mentalidade imperialista,
que consiste em fazer com que os colonizados achem que são inferiores aos colonizadores e que os colonizadores estão fazendo um favor a eles. Esses colonizadores, eles meio que colocam a ideia nessa barbárie, né, que eles são inferiores a eles por conta de vários motivos, darwinismo social, racialismo, enfim. Esses colonizados, eles realmente acreditam que são inferiores aos colonizadores. Eu vou falar um pouquinho sobre o papel das companhias de comércio, né, no imperialismo inglês na África. Então, elas estabeleciam um domínio econômico dos centros e da periferia, e elas consistiam de empresas que eram apoiadas pelo governo britânico e tinham como objetivo explorar recursos naturais, estabelecer rotas comerciais e expandir a influência britânica em territórios estrangeiros. Companhias de comércio, elas tinham várias formas de ajudar no imperialismo, né, inglês, mas uma delas, como exemplo, era fazer tratados com líderes locais injustos, né, que são benéficos para a Inglaterra, por exemplo, né, isso é só um dos exemplos, tem muitos mais. Então, essas companhias de comércio, em resumo, foram extremamente importantes para a expansão desse imperialismo, né, e para a consolidação do domínio inglês sobre muitas regiões do mundo. Vou falar um pouquinho sobre a Guerra dos Boeres. Tudo começou quando os ingleses estavam interessados nessas regiões que os boeres fundaram. Os boeres são africanos brancos de origem holandesa, só para contexto. E eles começaram a se interessar mais ainda quando descobriram jazidas de ouro no Transvaal, que é uma das regiões, e diamantes na região de Kimberley, que é outra região. O que ocorreu foi que teve um fluxo muito grande de estrangeiros para essas regiões dos boeres, fundadas por eles, já que todos queriam ficar ricos na época, não só na época, mas até hoje em dia. E esse fluxo fez com que o governador inglês do Cabo, né, que era a região que os ingleses dominavam, e as autoridades boeres, né, eles tivessem uns conflitos, até porque os ingleses estavam saindo da região deles para ir para essas regiões fundadas pelos boeres. O pico desses desentendimentos foi quando o presidente de Transvaal buscou aproximação com a Alemanha e declarou que nenhum estrangeiro seria bem-vindo em Transvaal e também nenhum deles teria mais direitos políticos e não poderia explorar mais as minas. Ele também recusou a proposta de tutela inglesa feita por Cecil Rhodes, que era o governador inglês do Cabo. Então a guerra começou em 1899 e terminou em 1902 com a vitória inglesa. Depois de muita violência e morte de mais ou menos 20 mil pessoas da população boer. Daí teve a consolidação do domínio inglês sobre a região da África do Sul. E a Inglaterra ganhou essa guerra porque ela tinha armas melhores, uma tecnologia melhor. Então eu acredito que ela tenha ganho essa guerra por conta dessa tecnologia. Oi, boa tarde, meu nome é Rafaela e hoje eu vou tratar um pouco sobre o imperialismo franco-belga na África. Primeiro a gente vai falar um pouco sobre o imperialismo da França. Como que a França impôs seu domínio sobre aquela região? Bom, antes da Conferência de Berlim, a França tinha colonizado já alguns territórios, sendo eles Marrocos, Tunísia e Argélia. Depois da Conferência de Berlim, ela expandiu os seus domínios, né? Aí ela anexou Senegal, a Costa do Marfim, o Níger, e ela separou os seus territórios em África Ocidental, que seria Marrocos, Tunísia e Argélia, África Oriental e as Ilhas Francesas. Nesses territórios, a França tinha interesse em matéria-prima, em mão de obra, em pedras preciosas e coisas que iam ser usadas para a economia francesa para que ela conseguisse evoluir e se industrializar. Para que a França conseguisse fazer essa dominação nas colônias, foram usadas negociações políticas entre chefes franceses e chefes das regiões africanas, intercâmbios de produtos. Então a colônia mandava matéria-prima e a metrópole mandava produtos industrializados e manufaturados.
E também foi usada a imposição da cultura francesa, então da língua, de escolas, da simbologia e da história francesa, foi tudo aplicado e imposto para aquela sociedade africana. A França também impôs o seu sistema administrativo e o seu sistema de leis naquela região, ignorando completamente o sistema político e social já existente. Isso foi feito para que os interesses franceses conseguissem ser atingidos da maneira que os franceses esperavam. Isso gerou uma grande dependência da colônia, né, então das regiões que a França dominava, na França, porque a economia francesa estava cada vez aumentando e os africanos estavam ficando cada vez mais dependentes de toda aquela estrutura que a França tinha imposto neles. Agora, falando um pouco sobre as companhias de comércio, elas tiveram grande importância na integração e na exploração econômica das regiões africanas. Algumas das companhias de comércio mais importantes foram a SCAC e a Saga, que foram as empresas que, quando se juntaram, formaram a primeira empresa de logística da África, né? Ela comandava aí as coisas de frete, de impostos e de combustível. A Companhia do Senegal também desempenhou um papel muito importante no comércio da região do Senegal, administrando as explorações e também a implementação de postos comerciais na região. A Companhia do Níger também foi muito importante, porque além dela comandar as explorações diárias perto do rio Níger, ela também estabeleceu portos comerciais na África Ocidental para controlar o comércio de óleo de palma. E a SCOA, ela era principalmente voltada a produtos agrícolas e no intercâmbio de produtos entre a colônia e a metrópole. Muitas dessas companhias se aproveitaram de privatizações impostas para a África para conseguir concessões de infraestruturas estratégicas que iam auxiliar no enriquecimento da França. A gente pode citar o grupo Bolloré como um dos principais comandantes das companhias de comércio. Ele era o principal comandante da Companhia de Logística Internacional. A Argélia era uma das principais colônias francesas na África. Porém, depois da Segunda Guerra Mundial, a ONU forçou a maioria das metrópoles a descolonizar as suas colônias. Nesse processo, a gente teve 3 grupos muito importantes. A França, as organizações pró-independências, que a gente pode chamar ela a principal de FLN, e as organizações paramilitares, que eram europeus que viviam na Argélia e que não queriam a independência por medo de perder as suas casas. As principais organizações paramilitares que lutaram na Guerra da Argélia foi a OAS, Organização do Exército Secreto, que eram europeus que viviam, na África, que não queriam a independência. Essa organização utilizou de força, de violência, muitas vezes contra o próprio Império Francês, que estava começando a ceder a independência para a Argélia. Em 1954, a FLN, Frente de Libertação Nacional, comandada por Ben Bella, iniciou uma série de ataques terroristas contra a França, e a reação da França foi mandar mais de 400 mil soldados para lutar nessa guerra. Muitos deles haviam estado já na Segunda Guerra Mundial, o que gerou muitas revoltas da população francesa. Em 1958, a gente teve o ápice desse movimento, que foi a Batalha de Argel, que era a capital da Argélia naquele momento. Essa batalha só demonstrou como o exército francês estava deficitado e como ele estava fraco e não conseguiria lutar mais contra a Argélia. Ainda em 1958, Charles de Gaulle, com medo de perder uma das suas principais províncias, decretou o governo provisório da Argélia. Porém, mesmo depois do governo provisório da Argélia, muitas pessoas queriam a independência definitiva da França. Essa movimentação toda veio por um forte sentimento nacionalista criado entre os argelianos. Em 1962 foi feito um plebiscito na França, e o que estava em votação era se a Argélia deveria ou não se tornar um país independente. O plebiscito venceu que a França deveria sim conceder a independência para a Argélia e em 5 de julho de 1962 foi decretada a independência da Argélia. Essa independência foi concretizada no Acordo de Evian e Ben Bella foi conduzido a líder e governante da Argélia. Nesse processo, a Argélia se tornou uma referência de resistência ao imperialismo. Muitos refugiados da OAS, os Pied Noirs, vão para a França buscar abrigo, Depois que a Argélia conseguiu a sua independência, como eles eram daquela organização que não queria independência por medo de perder as suas casas, já que eles eram europeus e na África eles eram vistos como raças que achavam superior, na França eles eram vistos como raça inferior. Então, quando eles chegaram na França, eles foram muitas vezes recusados pelo governo francês. Agora eu vou falar um pouco sobre o imperialismo belga no Congo. Em 1876, o rei Leopoldo II da Bélgica conquistou toda a região do Congo na África Central. Depois da Conferência de Berlim, toda essa região foi tornada propriedade privada do rei. Enquanto o Congo ainda estava sob o domínio de Leopoldo II, foi usado um sistema de terror. Esse sistema usava da alta violência para atingir os seus interesses.
Os colonos experimentaram trabalho forçado, extração de recursos naturais e violência generalizada, tendo muitas vezes milhares de vidas perdidas, o que colaborou para a despopulação do Congo. Os principais interesses da Bélgica no Congo eram a borracha e o marfim, e a extração desses recursos tinham metas a serem atingidas por cada família. E, caso essas metas não fossem atingidas, as tropas de forças públicas estariam autorizadas a amputar as mãos das famílias, mostrando o alto nível de violência para que os interesses da metrópolis conseguissem ser atingidos. E se criou para o Congo um passado doloroso e traumático, que não foi superado até os dias atuais. As companhias de comércio forneciam um direito à exploração com uma ampla margem de liberdade, o que tornava a alta violência possível. O rei Leopoldo II financiou expedições lideradas por Henry Morton Stanley para mapear e conquistar o território do Congo. A Companhia do Congo para o Comércio e a Indústria foi o que tornou possível a implementação de estruturas sociais e políticas estrangeiras no Congo. Em 1908, após diversas denúncias da alta violência utilizada por Leopoldo II, o governo belga voltou a assumir o controle, transformando ele no Congo belga. Em 1955, após a visita do rei Balduíno I, onde ele visitou o Congo e mesmo assim não atendeu várias demandas que estavam sendo solicitadas pelo povo, criou um forte sentimento nacionalista. A partir daí, a instituição Abaco se tornou uma grande referência que defendia a independência definitiva do Congo. Em 1958, o Congresso Pan-Africano surgiu para dar apoio às lideranças que defendiam a independência. A gente pode destacar uma figura muito importante nesse processo, que foi Lumumba. Em 1959, foi concedida a independência ao povo do Congo. Em 1960, ele foi transformado em Estado Livre do Congo, tendo como presidente o Joseph Kasavubu. Com a independência, o território do Congo foi dividido em municípios e estados, e essa independência foi logo ameaçada pelo movimento de independência de Katanga, que era uma das principais províncias do Congo. Lumumba, como primeiro-ministro, utilizou de alta violência para conter esse movimento. Porém, ele foi denunciado e preso, e vários outros partidos começaram a disputar para ver quem ia comandar o Congo a partir de então. Em 1964, a ONU passou o governo do Congo para Moisés Tshombe. Em 1965, Mobutu Joseph realizou um golpe político, tornando o Congo em uma ditadura pessoal. Essa ditadura ficou conhecida como República do Zaire até a morte do ditador. Em 1997, Laurent Desire transformou o Congo em República Democrática do Congo. A imposição de sistemas administrativos, políticos e sociais afetou e afeta até os dias de hoje regiões da África que tiveram a sua organização ignorada. Esse foi um panorama geral do imperialismo franco-belga na África. Obrigada pela atenção. O imperialismo e neocolonialismo na China foi um fenômeno complexo, que teve um profundo impacto no país durante o século XIX e o início do século XX. Esse período foi marcado pela crescente influência e intervenção das potências ocidentais na China, que buscavam expandir seus interesses econômicos e políticos no país. O início desse processo pode ser rastreado até o século XIX, quando o comércio de ópio britânico na China se tornou uma fonte significativa de lucro para as potências ocidentais. O comércio desigual de bens, como chá, seda, porcelana em troca de ópio, criou um desequilíbrio na balança comercial e exacerbou os problemas econômicos da China. Isso levou à disseminação do ópio e à crescente dependência do país em relação aos mercados estrangeiros. Entre isso, teve várias formas de dominação usadas pela Inglaterra. Entre elas, teve as concessões territoriais, que as potências estrangeiras estabeleceram concessões territoriais em cidades como Xangai e Tianjin, não sei falar, onde exerciam controle econômico e administrativo. Teve a influência econômica, que foram companhias de comércios estrangeiras que dominavam setores chaves da economia chinesa, explorando recursos e controlando o comércio. Além disso, teve o controle político indireto. Embora a China mantivesse formalmente sua soberania, as potências estrangeiras exerciam uma influência significativa sobre a sua política e economia. Além disso, temos as companhias de comércio, que precisamos falar seriamente sobre elas. As companhias de comércio desempenharam um papel crucial nesse processo. Elas controlavam não apenas só o comércio de ópio, mas também outros setores chaves da economia chinesa, como o comércio de chá, de seda e de especiarias. Essas companhias operavam sob o patrocínio de seus governos nacionais e muitas vezes agiam em conluio
com eles para garantir vantagens comerciais e influência política na China. Assim, elas desempenharam um papel central na exploração dos recursos e dominação política e econômica do país. Dois importantes conflitos que ilustram o impacto do imperialismo e neocolonialismo na China foram a Guerra do Ópio e a Guerra dos Boxers. A Guerra do Ópio foi um conflito entre China e Grã-Bretanha, travado entre 1839 e 1842. O conflito teve origem na tentativa da China de proibir o comércio do ópio pelos britânicos, que era uma importante fonte de lucro para o Império Britânico. A China viu o ópio como uma ameaça à sua sociedade e economia. A interromper o comércio de ópio e relincação, as autoridades chinesas confiscaram e destruíram grandes quantidades de droga no porto principal. Em resposta, a Grã-Bretanha declarou à China guerra em 1839. A superioridade militar britânica, especialmente em termos de tecnologia naval, permitiu que eles dominassem os confrontos. As batalhas se concentraram principalmente nas regiões costeiras da China, onde os britânicos conseguiram derrotar as forças chinesas. O conflito culminou no Tratado de Nanquim em 1842, que foi extremamente desfavorável para a China. Entre as suas disposições, a China foi forçada a ceder Hong Kong à Grã-Bretanha, abrir 5 portos para o comércio estrangeiro, incluindo Xangai, e pagar uma indenização de prata aos britânicos. Além disso, o tratado também estabeleceu o princípio da extraterritorialidade, que permitia que os cidadãos britânicos fossem julgados por tribunais britânicos em solo chinês. A Guerra do Ópio teve um impacto profundo na China, minando ainda mais a soberania do país e expondo suas fraquezas militares e tecnológicas. Além disso, o confronto marcou o início do período de agressão imperialista por parte das potências ocidentais na China, que resultaria em mais concessões territoriais e econômicas nas décadas seguintes. A Guerra dos Boxers foi um conflito ocorrido na China entre 1899 e 1901, envolvendo grupos nacionalistas chineses conhecidos como Boxers e várias potências estrangeiras. Os Boxers eram membros de uma sociedade secreta que se opunha à presença de estrangeiros na China e buscava expulsar os estrangeiros do país. O conflito teve origem em crescente insatisfação dos chineses com a influência estrangeira e as políticas imperialistas das potências ocidentais. Os Boxers acreditavam em práticas marciais que os tornavam vulneráveis às balas estrangeiras, e a revolta começou com ataques missionários cristãos estrangeiros, os chineses convertidos ao cristianismo. A revolta rapidamente se espalhou por várias partes da China, com violência dirigida contra estrangeiros e suas propriedades. Em resposta aos ataques, as potências estrangeiras, incluindo a Grã-Bretanha, Estados Unidos, Rússia, França, Alemanha e Japão, enviaram tropas para proteger seus cidadãos e interesses da China. O conflito resultou em confrontos armados em várias regiões do país, incluindo o cerco à legação estrangeira em Pequim, onde os estrangeiros foram sitiados por meses antes de serem resgatados por forças estrangeiras. O desfecho da Guerra dos Boxers foi desfavorável para a China. Após a derrota dos Boxers, a suspensão da revolta pelas potências estrangeiras, a China foi obrigada a assinar o Protocolo Boxer, que impôs pesadas indenizações financeiras ao país e concedeu ainda mais concessões territoriais e econômicas às potências estrangeiras. A guerra exacerbou o ressentimento chinês contra o imperialismo estrangeiro e foi um impacto duradouro nas relações sino-ocidentais e na política interna chinesa. Na última análise, o imperialismo e neocolonialismo na China deixou legado de humilhação nacional, exploração econômica e fragmentação territorial. Esses eventos históricos moldaram as relações sino-ocidentais e tiveram um impacto duradouro na política e sociedade chinesa, reforçando a necessidade de reformas internas e o desejo de recuperação à soberania perdida. Oi, prof, tudo bem? Hoje eu vou analisar os eventos que deram forma ao imperialismo e neocolonialismo na Índia, um capítulo marcante na saga do colonialismo britânico. Bom, eu vou começar falando desde as raízes desse processo até as consequências duradouras dele, destacando os múltiplos aspectos que mudaram o destino da Índia e de seu povo. Bom, começando pelas origens e motivações. No início do século XVII, teve a chegada das primeiras incursões europeias à Índia. Elas foram impulsionadas pelas promessas de riquezas exóticas e oportunidades comerciais. As potências europeias, principalmente a Grã-Bretanha,
buscavam estabelecer uma presença sólida na Índia para explorar suas riquezas naturais e estender seu domínio sobre rotas comerciais estratégicas. Sobre a forma de dominação. A dominação britânica na Índia se manifestou de várias formas, desde o estabelecimento de tratados desiguais com governantes locais até a imposição direta por meio de forças militares. As companhias de comércio, como a Companhia das Índias Orientais Britânica, desempenharam um papel fundamental nesse processo. Eles atuaram não apenas como entidades comerciais, mas também como instrumentos de controle político e administrativo. Em resumo, a Companhia das Índias Orientais desempenhou um papel central na colonização pelos britânicos na Índia, facilitando o comércio, estabelecendo bases territoriais, fazendo alianças políticas, usando a força militar e assumindo funções administrativas também. Seu legado perdurou mesmo depois da dissolução da companhia, deixando uma marca profunda na história e na sociedade indiana. Bom, agora sobre os conflitos e dinâmicas regionais, eu vou falar sobre a Guerra dos 7 Anos, que foi de 1756 até 1763 na Índia. Ele foi um ponto de virada crucial nesse conflito militar que envolveu as potências coloniais europeias, especificamente a Grã-Bretanha e a França, que competiam pelo controle do subcontinente indiano. A guerra foi marcada por batalhas intensas e alianças cambiantes entre as potências europeias e os aliados locais na Índia. O seu desfecho resultou em um reforço do domínio britânico sobre a região. Paralelamente a isso, os britânicos enfrentavam desafios internos, incluindo conflitos com o Império Mongol e revoltas de líderes regionais, como os Marathás e os Sikkim, que resistiram, tenazmente à expansão britânica. Bom, agora sobre as revoltas e resistência, eu vou falar sobre as revoltas dos Cipaios, que aconteceu em 1857. Foi um marco significativo na história indiana, refletindo as profundas tensões entre os colonizadores britânicos e as populações locais. Essa revolta, liderada pelos soldados indianos, que foram recrutados pela Companhia das Índias Orientais Britânica, foi uma tentativa desesperada de resistir à opressão colonial e restaurar a soberania indiana sobre suas terras. Falando da consolidação do controle britânico agora, a repressão brutal da revolta pelos britânicos resultou em uma mudança radical na administração da Índia. A Companhia das Índias Orientais foi dissolvida, principalmente devido a uma série de escândalos financeiros e administrativos que minaram a sua credibilidade e eficácia. Além disso, a revolta dos Cipaios demonstrou a incapacidade da companhia de manter a ordem e estabilidade da Índia, levando o governo britânico a assumir o controle direto do subcontinente. Em 1876, a Rainha Vitória foi proclamada Imperatriz da Índia, simbolizando domínio completo do Império Britânico sobre o subcontinente indiano. Bom, agora a Índia como um dos principais centros lucrativos do Império. A Índia rapidamente se tornou uma das regiões mais lucrativas dentro do vasto território colonial britânico. Sua economia foi reorganizada para servir aos interesses britânicos, fornecendo matérias-primas essenciais, as commodities, como algodão, chá e juta, para a indústria britânica. Além disso, o mercado consumidor indiano foi explorado para os produtos manufaturados britânicos, criando um ciclo de dependência econômica. A história da Índia sob o domínio britânico é um testemunho vívido das interações entre poder, resistência e transformação em um mundo marcado pela expansão imperial. Obrigada, prof. Beijo.